glória, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aqueles que podem, por favor, abra comigo em Gênesis capítulo 13, versos 7 ao 18. Os hinos que foram cantados, a palavra inicial, o Senhor tem confirmado a sua palavra no meu coração. Gênesis 13, versículo 7. Quando eu estava estudando uma mensagem, o Senhor colocou um tema e uma mensagem no meu coração. E esse tema é: qual vai ser a sua escolha? Eu vim aqui pregar para uma igreja, para jovens. De 0 a 100 aqui, todos são jovens, amém? Amém. Qual tem sido a nossa escolha? É sobre isso que nós vamos refletir hoje, com a graça do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu a darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Repita essa frase final comigo. E levantou ali um altar ao Senhor. Amém. Pode tomar o nosso assento. Agradeço também a liderança de jovens. Obrigado por esse casal para qual confio a mesa, a oportunidade de hoje. O Senhor continue abençoando vocês em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto das Escrituras que, quando eu estava estudando, o Espírito Santo falou ao meu coração. Quando nós vemos o plano de salvação de Deus para a humanidade, nós vemos que tudo se inicia com a criação do mundo. Deus sempre quis ter um relacionamento com um homem de intimidade. Mas esse relacionamento foi corrompido por causa do pecado no Éden. E Deus, desde aquele dia, Ele estava tentando de todas as formas, tentar trazer o homem de volta para o altar da adoração. De todas as formas, Deus estava levantando homens como Sete e a sua descendência. Nós vemos ali em Gênesis, no capítulo 5, homens como Enoque, que invocavam o nome do Senhor e que foram uma referência para o seu tempo, para a sua geração. Nós vemos que Deus levanta homens como Noé, homens que andavam com Deus. Deus sempre quis ter um relacionamento com o homem. Sempre foi projeto de Deus, Deus se revelar para o ser humano. E Deus, de vez em vez, de geração a geração, nós vemos Deus tentando falar com o homem: eu quero ser o teu amigo, eu quero te levar para perto de mim, como eu andava no jardim ao entardecer.
homem. Passa-se o tempo, as nações, o sistema muda. Agora nós chegamos na história de Abraão. Um homem que estava numa cultura da Mesopotâmia antiga, que tinha tudo para ser um homem qualquer, um homem sem importância. Mas aí Deus, por misericórdia, quando Abraão tinha 75 anos, Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus e fala assim com ele, no capítulo 12, no versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande e numerosa nação, abençoarei os que te abençoarem, eu engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Deus se revelou para Abraão. Deus disse para ele, olha homem, sai da tua casa, da tua parentela e vai para onde eu te mostrar, porque eu tenho algo diferente contigo. A Bíblia diz que quando Abraão ouviu a voz do Senhor pela primeira vez, o Deus verdadeiro e único se revelar para ele, ele pega a sua família, ele pega as suas coisas e vai com ele também o seu sobrinho Ló, e assim ele obedece à voz do Senhor sem saber para onde ia. Ele somente tinha uma promessa e uma fé que Deus, o Deus que se revelou para ele, era o Deus que iria cumprir a promessa. E nós vemos que no mesmo capítulo da promessa, aqui eu vou falar sobre escolhas e vou citar 2 exemplos sobre Abraão e seu sobrinho Ló. Abraão, por mais que for um homem escolhido por Deus, nós vemos em sua história que ele também teve as suas dificuldades, que ele também falhou. Quando ele chega na terra de Canaã com a sua família, com seu sobrinho, com os seus servos, depois de um tempo vai acontecer uma grande fome na terra de Canaã. E Abraão, ele estava naquele princípio de relacionamento com o Senhor. Ele estava conhecendo quem era Deus. Mas ele vai falhar agora no versículo 10, do capítulo 12. A Bíblia diz que Abraão, vendo a fome, ele pegou tudo que tinha e desceu para o Egito. A Bíblia, toda vez que vai falar sobre Jerusalém, quando alguém iria para Jerusalém, a Bíblia usa o termo subir. Mas quando a Bíblia fala sobre o Egito, usa o termo descer. Isso nos remete a algo que, em termos espirituais, o descer para o Egito significa duvidar das promessas de Deus, é correr para o mundo, é dizer para Deus que tudo que Ele tem para mim não é suficiente, eu tenho que ir para o Egito, porque lá talvez vai ter alguns recursos melhor. O Egito é um lugar de escravidão, o Egito significa o mundo e as suas concupiscências. A Jerusalém significa a comunhão com Deus, significa andar com Deus, significa ser peregrino, ser estrangeiro, como foi Abraão. Mas aqui Abraão, ele vai escolher, ele vai ter uma escolha rápida. Deus queria testá-lo para ver o que ele iria fazer no tempo da aprovação. E a escolha dele foi descer para o Egito. Oh, meu amado jovem, meus amados irmãos, eu não sei a dificuldade que às vezes você se passa, mas em nome do Senhor Jesus, não procure e não vá para o Egito. Deus tem bênção para você em Canaã. Não vá para o Egito. O mundo está aí tentando pegar vocês, cada um de vocês, pegar a mim também, e usar como fantoche de Satanás, usar como usava ali, nós vamos ver mais pra frente, os sodomitas. O mundo
E ali ela tinha mais ou menos 65 anos de idade. E ele vai dizer assim: olha, para que o faraó use de beneficência comigo, para que ele não me mate por causa da tua beleza, e para que ele me preserve em vida, diga a ele que você é a minha irmã, para que eu viva e não morra. E assim eles fizeram. Abraão, ele era irmão de Sara por parte de pai. Alguns podem dizer assim que seria uma pequena mentira, mas mentira, é pecado. O que Abraão fez foi fracassar na fé. Ele desceu para o Egito. Ele mentiu sobre quem era sua esposa. Ele teve um declínio na fé. Ele colocou a sua vida em prioridade, arriscando a vida da sua esposa. Mas o Senhor ainda, por mais que nós fomos infiéis a Ele, Ele permanece fiel à sua promessa. O homem, o diabo, ninguém pode parar os planos de Deus. Deus vai guardar Sara ali. E Deus vai mandar pestes para Faraó e para a sua casa. E vai mostrar para ele, ele vai saber que Sara, na verdade, era esposa de Abraão. Até aquele momento, por causa da beleza de Sara, por pensar que ela era irmã dele, Faraó ele vai dar riquezas, vai dar bens, vai dar pasto, vai dar animais. E a Bíblia diz que ali, nesse momento, no período que Abraão está ali no Egito, ele vai prosperar tanto, muito, vai prosperar muito financeiramente. Mas aí, ao descobrir isso, Faraó, ele fala para ele: olha, pega tudo que eu te dei e vai, sai daqui. E quando nós chegamos no capítulo 13, nós vemos que Abraão, ele volta para a sua tenda e vai voltar também para o seu altar. Porque o crente pode até fracassar, pode até cair, pode até falhar na fé, mas quem já pisou nos santos dos santos não consegue viver no Egito. Quem já experimentou as maravilhas de Deus não se contenta com as misérias do Egito. Então Abraão, ele pega tudo que ele tem e ele sobe para Canaã, para a terra prometida. Ele volta para o seu altar, ele volta para a sua comunhão com Deus. Ele lembra de onde foi que o Senhor quis que ele estivesse. Ele voltou para o lugar da adoração. Ele voltou para o altar. Eu não sei como anda a tua vida com Deus. Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui que eram tão quentes, espiritualmente falando, no Brasil. E quando chegam aqui, parece que nada mais faz sentido. Parece que a gente se acomodou tanto com aqui, que a gente está como Ló, e nós agora vamos entrar também sobre Ló. Abraão, ele conseguiu tirar Ló do Egito fisicamente. Quando Abraão subiu para Canaã outra vez, Ló também estava com ele, mas o coração de Ló ainda permanecia no Egito. Nós lemos o texto aqui. Esse texto está falando sobre a separação de Abraão e Ló. Uma das consequências do erro, da escolha que Abraão teve no capítulo 12, foi essa. Ele prosperou tanto ele como Ló, que agora isso dividia os dois, porque eles eram tão ricos e tão prósperos que não podia a terra, aquela região onde eles estavam, suportar os dois juntos. Então estava acontecendo também uma briga com os pastores, tanto de Ló e como de Abraão. E Abraão, ele faz o seguinte: olha, ele dá agora uma escolha para Ló. Eu estou vendo que está acontecendo uma dificuldade entre mim e ti. Eu não quero que a gente brigue, que a gente fique mal com o outro. Olha, Ló, escolhe para as campinas, olhe para toda a terra de Canaã. Escolhe aquilo que mais lhe agradar. A Bíblia diz
que Ló, ele olhou para as campinas próximo de Sodoma e Gomorra, e eram como o jardim do Senhor. Ló, ele vai olhar para lá e vai desejar aquele ambiente. Uma das escolhas, uma das consequências que Abraão teve de descer para o Egito é que até mesmo as suas riquezas fizeram que ele e Ló se separasse. E mais tarde trouxe tristeza para o lar de Abraão, porque uma das servas que ele ganhou no Egito, Agar, deu a ele Ismael. E que ali nós sabemos a história, que Abraão ele vai casar com Agar, e depois ele vai ter um filho, Ismael, e acontece ali uma tristeza, porque a promessa de Deus era com Isaac e não com Ismael. Nós vemos que cada escolha que nós tomamos, seja boa ou ruim, tem as suas consequências. Por uma escolha errada, Abraão teve que separar do seu sobrinho. Por uma escolha errada, Abraão mais tarde trouxe tristeza para o seu lar. Ele voltou para o lugar da adoração. Ele voltou para o lugar do altar. E é por isso que a aliança de Deus com ele foi renovada. Oh, meu amado irmão, não importa se você está caído nessa noite, o bom samaritano está aqui hoje para curar as suas feridas, para te dizer: volta, filho, para o altar, volta para o lugar da comunhão comigo. O Egito não é tudo que eu tenho para você, não é nada. O Egito não é nada comparado ao que eu tenho para você, porque em Coríntios Paulo fala: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que jamais entrou no coração do homem, é aquilo que Deus de antemão preparou para aqueles que o amam. Aleluia! Aleluia! A escolha de Abraão foi voltar para o altar, para o lugar da adoração. Oh, meu amado irmão, fica firme no Senhor Jesus. Não vá para o Egito. Não desça para o Egito. Mas se todavia você tiver descido, hoje é o dia. Hoje é o dia oportuno de Deus para a tua vida, para você voltar a colocar a lenha no altar, como os jovens cantaram aqui, para você voltar para a Canaã, para voltar a ser peregrino nessa terra, porque nós não somos daqui, nós não pertencemos a esse lugar, nós estamos aqui somente por um momento, irmão Elias, mas daqui a pouco nosso Senhor Jesus irá nos chamar para o seu reino de glória. Eu não vou me conformar com esse mundo, e eu creio que o jovem de Rochester também não, porque Deus, o Senhor, Ele levanta
coração, ele vai tomar a pior escolha da vida dele, de ir para Sodoma. Ali ele se separa. Abraão continua peregrinando em Canaã com a direção de Deus. E Ló ele desce para o próximo de Sodoma. E a Bíblia fala aqui, no verso 13, que os homens de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor. Na escola dominical, não sei se os irmãos perceberam, mas quando o pastor estava lendo sobre um texto bíblico, sobre aqueles que não encaram o reino dos céus, usou a palavra sodomitas, né, pastor? E esse termo se refere ao pessoal de Sodoma, que era um povo que uma das maiores dificuldades e problemas de pecado que tinham era a homossexualidade. E toda vez que a Bíblia usa a palavra sodomita, é referida a essa palavra. Estes homens, eles tinham relação sexual com o seu próprio gênero. E nós vemos isso no capítulo 19, que quando descem os dois anjos ali para resgatar Ló, o que aqueles homens pecadores queriam fazer com os anjos é totalmente depravado. Eles eram grandes pecadores contra o Senhor e Ló sabia disso. Ló não pediu orientação a Deus. Não sabia. Ló é aquele crente que está em cima do muro. Ele crê em Deus. Ele é justo. Mas ele não quer algo a mais com Deus como queria Abraão. A Bíblia fala aqui que era Abraão que invocava o nome do Senhor. Ló com certeza participava do culto. Mas eu tenho certeza que por nós estudarmos Ló, nós vemos Ló como alguém que está em cima do muro. Como alguém que não tem uma vida no altar como tinha Abraão. E a Bíblia diz que ele vai morar agora próximo de Sodoma. Mas no capítulo 14 fala que Ló estava morando em Sodoma, dentro da cidade. E no capítulo 14 nós vemos que também Abraão ele vai resgatar Ló de uma guerra que estava acontecendo. E ali Abraão vai conseguir a vitória e vai matar aqueles reis que estavam contra os sodomitas. E novamente Ló vai tomar novamente a escolha errada. Em vez de voltar para o seu tio ou ir para qualquer outro lugar, ele retorna para Sodoma. Pela escolha errada que Ló teve de permanecer em Sodoma, nós vemos o quanto que esse homem ele teve as suas dificuldades, teve os seus problemas. Quando ele regrediu o comando para Sodoma, quando ele decidiu ir para Sodoma, ele estava se afastando das bênçãos do Senhor. Ló, ele não tinha influência sobre a sua família, porque nós vemos no capítulo 19 que quando os anjos vão anunciar ali sobre o que vai acontecer com os sodomitas, com aquela região que iria cair fogo do céu e consumir todos. Quando Ló ele vai falar com os seus parentes, com os seus genros, sobre o que vai acontecer, a Bíblia usa o termo que eles zombaram de Ló. Ló não tinha influência sobre a sua família. Ló, ele amava essas coisas, ele gostava de Sodoma, era bom para ele, estava tudo bem, mas não era o lugar que Deus queria para ele. E até mesmo a sua esposa amava tanto Sodoma, que quando estava ali, era para ela ser resgatada também, mas ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ló, ele perdeu a sua esposa. Ló, ele perdeu, as suas filhas também se contaminaram, porque mais tarde elas vão cometer incesto com o seu pai e vai engravidar de seu pai. Mas por misericórdia o Senhor um dos filhos que nasceu ali, das filhas de Ló, o Moabe, através dos moabitas, mais tarde, Deus, com a sua graça, vai chamar uma mulher chamada Ruth e vai usá-la como a descendência de Jesus, a descendência genealógica de Jesus, porque Deus, ele é fiel à sua palavra. E até mesmo quando erramos ou quando falhamos, quando estamos
defender a sua família. Mas a graça de Deus se mostrou para Ló. Pedro vai chamar de justo Ló, quando vai se referir a ele. Nós temos a certeza e podemos crer que Ló, ele foi resgatado por Deus. Deus resgatou Ló e tirou ele de Sodoma. Tirou ele ali daquela cidade da destruição. E nós podemos fazer aqui uma analogia também. Nós vivemos em um mundo de destruição. Eu não sei se os irmãos já leram, mas existe um livro chamado O Peregrino, de John Bowen. E ali ele vai falar um sonho que ele teve de um peregrino, de um homem cristão que estava enfrentando as dificuldades da vida cristã. E ali ele vai se referir ao mundo, ao lugar onde ele morava, como a cidade da destruição. E nós estamos na cidade da destruição. Mas por misericórdia, um dia o Senhor irá nos resgatar, como por misericórdia arrancou Ló ali daquela cidade. Ele irá nos buscar. Mas nós temos que fazer as escolhas certas. Abraão falhou no capítulo 12, mais tarde vai falhar outra vez mentindo, mas o que Abraão tinha com Deus era diferente. Toda vez que ele errava, ele voltava para o altar e para a adoração. É o único homem da Bíblia que Deus chama de meu amigo. Nós poderíamos aqui falar horas sobre Abraão, sobre o quanto que ele é importante para nós hoje, para a igreja do Senhor. Mas os irmãos já são conhecedores disso. Abraão, ele alcançou as bênçãos de Deus. Eu acho tão bonito que no versículo 14, quando Ló ele escolhe ir para Sodoma, o Senhor fala com ele, depois dele ter sido separado de Ló: ergue os olhos, Abraão, e olha para toda essa terra, porque eu certamente te darei a ti e aos teus descendentes. Eu farei de ti uma grande descendência, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, assim também será contada a tua descendência. Levanta-te, homem, porque eu tenho uma promessa contigo. Percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu vou te dar. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Mamre que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Um altar ao Senhor. Ló, ele foi resgatado por Deus, por misericórdia divina, por bondade de Deus. Ele foi somente resgatado. Somente eu falo não por ser insignificante, ele foi resgatado. Louvado seja Deus. Mas o que Abraão buscou e teve com Deus é tão profundo que vai além de gerações e gerações. A Bíblia toda, de Gênesis, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, fala sobre a história de Abraão. Ele foi um exemplo de fé, de prática. Ele foi um exemplo que o próprio Jesus deu. Mas ele não é maior que Jesus. O que podemos aprender de Abraão, com a escolha que ele teve de voltar para o altar, é olharmos para este mundo e olharmos para a Bíblia, a palavra de Deus, e pensarmos o que de fato temos escolhido. Permite descer um pouquinho, pastor? O que de fato nós temos escolhido? Essa palavra eu não estou falando somente com os jovens. Eu falo com toda a igreja do Senhor Jesus. Qual tem sido a sua escolha? Ló foi resgatado pela misericórdia de Deus. Mas eu creio que Deus não somente quer nos resgatar do pecado. Deus não quer somente nos arrancar do mundo, mas Ele quer usar-nos para a glória do nome de Deus. Ele quer usar nós, jovens, igreja do
das riquezas e realizações do mundo, e sua escolha foi baseada nos seus desejos carnais. O coração de Abraão, por outro lado, estavam voltados para a cidade santa de Deus. Aqui nós lemos que Deus vai prometer para ele uma terra material. Mas eu acho tão lindo, pastor, que em Hebreus 11:10 fala que Abraão esperava por uma terra cujo seu artífice e construtor era Deus. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente pensa, nossa, que coisa linda. Abraão, ele tinha uma promessa, ele tinha algo terreno. Mas quando nós olhamos para Hebreus 11:10, nós vemos que o coração de Abraão não estava aqui, estava lá. E é por isso que ele foi chamado de amigo de Deus. E eu creio que tem amigos de Deus nessa cidade. E é por isso que Deus vai trabalhar, que Deus vai tirar da prostituição, que Deus vai tirar da homossexualidade, que Deus vai arrancar dos lugares mais vis dessa cidade, desse estado, e trazê-los para cá, porque Deus tem um plano para essa igreja. Ló deixou de ser peregrino junto com seu tio e perdeu tudo em Sodoma. Abraão entregou sua vida a Deus e foi ricamente abençoado. Ló tomava decisões sem perguntar a Deus. Abraão ouvia a direção de Deus e obedecia. Ló, ele teve uma escolha ruim e isso acabou com a sua família. Abraão foi transformado por Deus em um dos patriarcas e homens mais importantes de Israel, depois de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós podemos observar, meus amados irmãos, que tudo que tem de mais precioso, amada irmã Marcela, é viver na presença de Deus. Quem vos prega nessa noite era uma adolescente que aos 11 anos de idade era depressiva. Eu vi o casamento dos meus pais se destruir. Meus pais se separaram. E eu vi, e minha vida já estava ali antes da separação, já estava depressiva, triste. Havia uma obra de macumbaria na minha vida. Mas como Deus tinha uma promessa com Abraão e como tem conosco, Senhor, por misericórdia, Ele me trouxe para Ipatinga, para minha cidade natal, em Minas Gerais. E ali o Senhor, Ele começou a trabalhar em mim. Começou a tirar amizades. Ele começou a trabalhar e a me curar de tantas feridas. Eu não senti o amor de Deus, mas hoje eu sinto Ele tanto. Eu amo Ele tanto. Um dia o Senhor me encontrou. Ele me tirou do Egito que eu estava indo, era para lá. Ele me arrancou de lá. Ele me trouxe para Canaã. Glória a Deus. E é com muito temor e tremor que eu vos prego nessa noite. Porque um dia, com 11 anos, o Senhor me chamou para viver para Ele. Glória a Deus. Aos meus 13, eu confirmei aquilo que eu já queria para a minha vida, de servir a Ele. E Ele colocou nas minhas mãos um ministério. Eu vivo para Ele.
Romanos 12, versículo 1. Aleluia. 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 Romanos 12, 1. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo como conformam Ló. Estou acrescentando um pouquinho. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Essa é a palavra que Deus tem para nós. Essa é a palavra que Deus tem para vocês. Não vos conformeis com esse mundo. Eu quero chamar aqui com a permissão do pastor aqueles que não querem se conformar com esse mundo, que como Abraão querem levantar um altar em adoração a Deus. Eu vou chamá-los para frente, orar por vocês. Aqueles que querem ser usados por Deus, eu quero orar por vocês. Um dia eu vi o Senhor transformar meu coração, e me curar, e me usar para a glória dele. E Deus quer usar vocês. Aleluia. Aleluia. Jesus. Quero perguntar nessa noite se tem alguém que quer voltar para o altar, que quer fazer uma aliança com Jesus nessa noite, que quer reconciliar com Jesus. Levanta sua mão, vem para frente. Hoje é o dia de ter novamente uma aliança com Deus. Aleluia, Jesus. Você tem até esse culto terminar para fazer a sua decisão, a sua escolha. Porque a escolha desses jovens, pastor, é servir a Deus. Quero orar por eles. Igreja, estenda a mão sobre os irmãos. Senhor Jesus, eu oro para cada um deles, ó Pai. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor chamou cada um aqui para a tua glória e para o teu louvor. Eu os peço, Pai, como pediu Jesus na oração do capítulo 17 de João, que os guarde de todo mal. São os teus filhos, Senhor Jesus. Eu oro pelo poder do nome de Jesus.